Olá, bem-vindos ao Cuidado Idoso, o programa que se dedica a promover e compartilhar informações valiosas sobre a saúde e o bem-estar dos idosos. Aqui buscamos inspirar familiares e profissionais que lidam com essa fase especial da vida a proporcionar um cuidado integral e afetuoso aos nossos queridos. E no episódio de hoje, estamos começando o ano com uma conversa inspiradora com Zuleno Elias Paulino, um verdadeiro exemplo de vitalidade e dedicação à saúde. Zuleno vai nos mostrar como a prática esportiva, especialmente a corrida no caso dele, tem sido a âncora de seu estilo de vida ao longo dos anos. Seu Zuleno, primeiramente, muito obrigada em atender o nosso convite. É uma alegria muito grande ter o senhor aqui com a gente. E para começar, eu já vou te perguntar, o que motivou o senhor a começar a correr? E por quanto tempo que o senhor já pratica essa atividade? Obrigado pelo convite. Eu mesmo nunca participei de uma entrevista assim, de um trabalho dessa natureza, né? Para mim também é tudo novidade. Mas eu vou te dizer o seguinte... eu precisava fazer uma atividade que eu conseguisse fazer em qualquer lugar, em qualquer hora, que se adaptasse à minha vida profissional, ao meu trabalho, né? Porque nós precisamos trabalhar. E a sua atividade principal é trabalhar, não é você fazer esporte, é você trabalhar. E aí você tem horários variados, né? Acontece que a corrida, ela é bastante democrática. Onde você for, você faz sua corrida. Eu fiz algumas viagens trabalhando pelo Amor. Eu fui para a Argentina, por exemplo. Lá eu fiz corrida. Correu. Eu fui para a Itália, fazendo uma viagem pelo Amor. Lá eu fiz corrida, né? Eu fui para a Espanha. O tempo que eu fiquei lá, eu consegui fazer minha corrida. Então, você chega, adequa a sua vida lá e faz sua corrida no trecho que você quer, na hora que você quer. É uma questão de determinação pessoal, né? É uma atividade mais fácil de fazer. A corrida é a atividade de melhor custo-benefício. Você faz com a sua roupa mais velha, que se adapta melhor a você. O tênis, não precisa ser um tênis com marca excepcional e também dá uma quilometragem grande. Um short, passa muitos anos também para fazer. Então, é uma coisa que você faz de custo baixo, né? Custo baixo, todo mundo corre desde criança, né? Sim, e quando o senhor sentiu essa necessidade de começar a praticar esporte, o senhor... Tinha tido algum problema de saúde? Não, veja só. Daí, quando eu era guri, lá em Recife, quando uma pessoa passava correndo na rua, o pessoal dizia assim, pega o ladrão, pega o doido, né? Porque os esportes eles não eram tão difundidos, né, como hoje. Hoje tem uma difusão esportiva muito grande. Sim. Tem muita gente fazendo corrida no Brasil. Eu acho que no Brasil tem mais de 30 milhões de corredores, Então, não era assim, né? Então, e aí eu precisava fazer uma atividade. Correr, desde criança a gente corre, bate uma bolinha, tal, mas você precisa ser sistêmico e não se machucar, né? Você ser sistêmico. Então, quando eu estava trabalhando já com uns 4 anos de trabalho, né? Mais ou menos com 23 anos, 22 anos, eu preciso ser sistêmico. Então, para mim ser sistêmico, eu tenho que fazer uma corridinha, vai. Então, e para você ter resultado disso, você tem que ser sistêmico. Como? Você tem que ter regularidade e continuidade, né? Eu vou correr 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana você tem que correr. Fazer a corrida. Você pode fazer uma corrida um dia mais forte, um dia mais fraco, uma distância maior, uma distância menor, conforme o local que você está fazendo, mas você faz, né? Então, o seu corpo vai entender aquele estímulo. É a mesma coisa que você tomar um medicamento. Você está fazendo um medicamento. Se você não tomar ele todo dia na hora certa, você não vai ter o resultado. Então, aí foi quando eu comecei a fazer a corrida e depois não parei mais. Quando o senhor começou, tinha assim, eu vou correr 1 hora por dia, eu vou correr tantos quilômetros ou... Eu nem media a distância, mas normalmente eu corria 1 hora, normalmente. 1 hora só, eu só corria em locais diferentes, né? Mas era 1 hora e pouquinho de corrida, estava bom. Estava bom. E o senhor comentou que começou a correr com 22, 23 anos. 22, 23 anos, mais ou menos. E a partir daí, o senhor já começou a sentir uma diferença na sua saúde?
Não, veja só, há 50 anos atrás, o cara come até pedra, não tem doença nenhuma, né? Há 50 anos atrás, eu tinha 22 anos, em 2003, o cara com 22 anos não tem nada. O cara com 22 anos estiver doente, pelo amor de Deus, põe ele, leva ele na oficina para fazer fazer uma manutenção, né? Eu não estou sentindo nada, né? Mas eu precisava ter uma resistência, então, e aí para mim tem uma resistência e tinha uma atividade que fosse desestressante. Aí a corrida foi assim, um plano bom, e que me manteve até hoje. E como a corrida impactou a partir daí a vida do senhor, assim, no seu cotidiano? Trabalho, família, teve algum impacto? O senhor sentiu já de imediato ou a longo prazo? Vou contar uma historinha bem interessante, né? Em 1981 nasceu meu primeiro filho, né? Então, lá em Recife, nasceu meu primeiro filho. E eu e Carla, minha esposa, eu tinha que ajudar ela em alguma coisa, né? Então eu me acordava, uma das coisas que eu fazia, eu me acordava às 5 da manhã e eu pegava e engomava as fraldas, as roupas que minha esposa lavava, eu engomava cedinho da manhã, assim, eu engomava, tava o ferro lá e engomava, dobrava, porque a minha esposa lavava, no dia eu passava o ferro. Aí eu terminava aquilo lá, saía e ia fazer uma corrida. Saía, ia fazer uma corrida, voltava, tomava um banho e ia para o trabalho. Dava tudo para fazer tudo isso, porque pegava no trabalho 8 horas, então dava para conciliar todas essas ações aí nesse processo. Aí houve ocasiões que teve que parar um pouco a corrida, né? Porque você se muda, tem uma adequação que você tem que fazer, chegar no lugar, conhecer, ver onde é que você... Aí teve mais. Nunca foi uma descontinuidade, foi apenas intervalos, momentos de adequação. Um momento de uma pequena lesão que você precisa dar puxa o freio de mão um pouquinho aí para dar uma segurada, tratar um pouco, fazer uma fisioterapia, só para recuperar isso aí tem que dar uma seguradinha. Então, ocorreu momentos, mas nada, graças a Deus, nada grave. Eu continuo aí consumindo as estradas, percorrendo os quilômetrozinhos. E desde que o senhor começou, o senhor tinha em mente de ser um corredor para disputar campeonatos ou sempre foi para uma melhora na saúde? Não, essa coisa de disputar nunca foi uma coisa do meu espírito, né? Nem do meu espírito e nem também da minha dotação atlética. Minha dotação atlética não era de disputar, né? Porque eu ia disputar, eu ia perder, eu ia sempre perder, porque não está no meu espírito assim, eu tenho que ganhar, não, isso não. A minha ideia era começar bem e terminar bem uma atividade que me sentisse bem. E que me desse saúde, que reduzisse meu estresse, eu suasse todo dia, ficasse suadão, depois tomasse um banho gostoso, que você se deita, dá aquela relaxada, pronto, essa era a ideia. Aproveitando que o senhor falou no estresse, já aconteceu de ter aquele dia muito estressante, o senhor chegou no fim do dia, foi correr, e quando voltou para casa estava tranquilo, calminho? É interessante esse assunto, porque na corrida existe uma coisa que eu chamo de coeficiente de monotonia, né? Porque você está sozinho, aí você sai da sua casa, você está a 5 quilômetros depois que você saiu da sua casa. Então você diz assim, mas que besteira que eu estou fazendo, né? Dependendo do que você está, que besteira que eu estou fazendo. Mas aí, por ser uma coisa monótona, você também passa o filme de algumas coisas que você passou, né? E correndo e vai lembrando. Você vai lembrando e vai refletindo, até você tem até algumas soluções, né? Porque ali você tem o seu ritmo de corrida, você coloca no piloto automático seu, né? Aí você sai ali, né? E fazendo sua reflexão. É um momento de reflexão e até, às vezes até ajudava em algumas coisas. Então, tudo bem, eu acho que eu vou fazer tal coisa, tal. Terminou. Chegou em casa, encerrou a corridinha, tomou um banho e encerrou a brincadeira. E a gente estava conversando, nós comentamos da São Silvestre, por exemplo. O senhor já participou? Por quanto tempo? Bem, quando eu cheguei aqui em Itapetininga, em 1994, eu tive o prazer de conhecer o pessoal do Esporte Clube 15 de Novembro, né?
Quem me apresentou o pessoal do Esporte Clube 90 foi um cidadão chamado Jonas Mota Lins, que trabalhava na Mura. Ele foi técnico de segurança lá na Mura e ele tinha um grau de parentesco com o pessoal lá do 15, né? E ele me viu que eu estava envolvido com as corridinhas, tal, que teve uma vez com uma corrida do FKB. E eu encontrei, aí Jonas disse, não, Juliano, eu levo você no 15, né? Aí me apresentou no pessoal do 15. Aí eu entrei no 15, aí o pessoal, vamos para São Silvestre. Eu digo, nossa, eu só tinha visto falar da São Silvestre quando eu morava lá em Recife. Eu vim aqui, mas estava aqui fazendo as coisas mais isoladamente. Aí eu fui pela primeira vez em 1994. Aí fui durante 25 anos consecutivos, né? Aí, depois desses 25 anos, eu resolvi parar. Eu digo, agora já está bom, né? Já tem uma marca aqui, né? Um quarto de século já é uma boa marca. E na São Silvestre também, na cabeça era, eu vou para melhor saúde, nunca para competir. Então, embora que lá eu sempre fui campeão. Vou explicar para você. Como eu sempre trabalhei com um plano aí na faixa de 10 km por hora, né? Claro que a São Silvestre ele tem um plano altimétrico, né? Você começa, desce, sobe, desce, depois sobe. Então, ele é um percurso matador, né? Percurso matador. Mas eu sempre administrei minhas coisas para não me lesionar e terminar minha atividade, terminar bem, né? Terminar bem. E quando é que eu era campeão? Nunca cheguei na Brigadeiro Luiz Antônio, nunca cheguei na Avenida Paulista, depois subi a Brigadeiro Luiz Antônio, que eu olhasse para trás e não tivesse uma procissão interminável. E aí eu dizia, sou campeão, e ia embora. Muito bom. E que estratégia que o senhor utiliza para manter essa motivação e continuar correndo há tanto tempo? Olha, sei lá, eu acho que é a minha cabeça mesmo, que é nó cego, diz assim, ó, você tem que fazer alguma atividade. Não pode parar. Não pode parar, você tem que fazer alguma atividade. E depois, assim, quanto mais você aumenta a idade, mais você precisa fazer atividade, né? As pessoas, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Mas todas as pessoas sofrem de um mal. Ele pode sofrer de um mal chamado de sarcopenia, né? Sarcopenia. Então, sarcopenia é a perda de massa muscular. Então, se a pessoa perde perda de massa muscular, ele vai perder a força, né? Então, é muito comum você ver um homem barrigudo, né? E a perna desse tamanho assim, depois ele não tem mais força para se levantar, né? Não é só um homem, qualquer pessoa, um ser humano, ele não tem mais força. Sim. Por quê? Porque ele foi acometido da sarcopenia. E como você evitar isso? Você fazendo atividade, você mantendo seus músculos ativos, você tendo força, né? Então, no caso da corrida, você precisa dos músculos das suas coxas, né? da batata da perna, né? Precisa do glúteo, né? Dos músculos anteriores, dos músculos posteriores, né? Então, você precisa desse músculo para você ter força e você poder se movimentar. Então, com a minha consciência de já vários anos fazendo esporte e eu agora parar, eu estaria sendo incoerente, senão eu continuo fazendo minha atividade. Eu faço a minha atividade para a minha saúde, não é para competir. É para me manter ativo, com resistência, né? E dentro da minha potência, dentro da minha capacidade. E hoje o senhor diminuiu o ritmo ou é basicamente igual quando começou? Não, eu acho que eu diminuí sim. Eu tinha uma corrida padrão de 10 km por hora, hoje eu corro um pouquinho menos. 8 km, 7, 8 km, já está bom. Está ótimo. Está bom, já está bom demais. Está ótimo. E na corrida, o senhor trouxe a corrida para a sua vida, para a saúde. Há alguma alimentação especial que precisa ser atrelada a isso? Pode ficar tranquilo, comer feijão, arroz e carne todos os dias, né? Comer umas frutinhas, normal, não precisa nada de especial. Você não vai ser competidor, você não precisa ter alto rendimento, você tem que se alimentar, como tal, mas nem precisa se preocupar muito com essa ideia. Claro que as pessoas que praticam esporte, é difícil você ver uma pessoa que pratica esporte regularmente, ele ser um cara que bebe todos os dias, um cara que todo dia eu tenho que tomar minha cerveja, não tomar minha cerveja, não existe isso. O senhor toma sua cervejinha normal? Tomo, sim.
tomo, mas não dizer assim, o cara larga, vai pro bar, larga, vai ao bar. Não existe, né? É o cara que gosta de fumar, é difícil também você ver uma pessoa que fala, cara, fumante. Normalmente, as pessoas que fazem esporte assim para a vida, ele não é fumante, não tem vícios, né? Não tem vício. Isso aí acaba ajudando, né? Ajudando. Eu vi alguns lances na São Silvestre, por exemplo, uma pessoa que teve um infarto, né? E depois ele está fazendo uma corrida, foi fazer uma São Silvestre, um desafio pessoal, e a família dele está todinho esperando ele lá. E o pessoal está lá naquela expectativa, e cadê? E o camarada não vem, vai chegando gente, e o camarada não vem. E daqui a pouco o camarada aparece. Aí é uma festa. É uma festa. É uma festa, uma realização, né? E a família, nossa, todo mundo torcendo ali. Então, essas coisas que acontecem no ambiente de corrida. É uma coisa muito democrática a corrida. Nós falamos sobre lesões. O senhor teve, ao longo desse tempo? Já teve. Lesão no tornozelo, lesão na batata da perna, lesão um pouco no músculo da coxa, né? Que você faz. Normalmente são os mais comuns, né? Mas nada mais grave. Nada grave, né? Pelo menos para mim nunca foi nada grave. E em relação à corrida, o senhor considera que ela tem um papel essencial na construção de relações sociais e na comunidade? Olha, eu gosto de dizer que a corrida ela é uma atividade muito democrática. Ela promove um arranjo de mercado muito perfeito. Por quê? Por exemplo, na São Silvestre mesmo, lá eles têm lá um grupo de elite, que são pessoas convidadas, que vêm até com pagamento, com cachê. Tem um grupo de pessoas que é considerado grupo de elite, né? E depois tem uma geral, né? Tem uma galera grande, enorme, né? Aí tem 30 mil pessoas. Quando começa a corrida, você começa... Se você fosse fazer um desenho, representar graficamente, você iria representar a corrida como se fosse um losango. Um losango. Saiu a turma da ponta, formou o losango lá, e a pessoa o mais forte, ele vai despontando lá. E depois ele vem um, vem dois, vai formando um losango. Aí depois vem uma massa enorme de gente, depois vai afinando e chega ao último, né? Se você fosse representar graficamente, seria um losango. Então, e aí nesse meio, durante a corrida, tem pessoas, um avança mais, outro avança menos, aí o cara cansa, anda um pouco, aí o outro passa, quem está melhor avança mais, anda mais, aí existe um arranjo muito perfeito, né? Daquelas pessoas que treinaram, que estão com a sua condição de fazer a corrida. Então aquilo aí é muito perfeito. Então isso aí ocorre e acaba sendo um benefício, né? Porque você pertence a um grupo, você está integrando toda semana, todos os dias, em todo lugar que você vai, né? Porque eu já fiz corrida aqui em várias cidades aqui. Eu fui em Tietê, fui em Itu, fui em Sorocaba, fui em várias cidades. Então, acaba você conhecendo pessoas, e isso favorece bastante. E a corrida, ela influenciou outras áreas da vida do senhor? Família, trabalho? Não, no trabalho tinha uma dosagem de positivismo para algumas pessoas, né? Nós tivemos alguns funcionários com um problema de saúde, né? Então, alguns até com alguns vícios, não um vício ruim, mas vício, o cara fumava, não. E aí eles começaram a fazer corrida com uma certa inspiração no chefe, e aí hoje está aí, tem muitos que estão correndo até hoje. Até hoje estão fazendo corrida, ótimo. Então isso aí não deixa de ocorrer, é uma coisa, especialmente que você faz você não é um competidor, porque o competidor é outra coisa, é outro negócio, né? Mas essa atividade para a vida, né? Para o social mesmo, né? Para o social, para a integração, isso aí favorece bastante. Enquanto a gente conversou anteriormente à gravação, o senhor comentou da ginástica laboral que o senhor conseguiu inserir na Moura enquanto trabalhava lá. Isso participa disso também, então? Então, vou contar uma história mais para trás. Quando eu comecei a trabalhar em 1970,
Eu trabalhei numa empresa japonesa lá em Recife, né? Era uma empresa, uma fábrica de condensadores, né? E essa fábrica lá, todo dia às 15 horas, aí todo mundo parava para fazer ginástica, né? Não existia a figura do profissional de educação física, mas tinha um comandante da área e ele comandava uma ginástica. E isso aí ela foi feita pelos japoneses, era uma empresa japonesa e eles introduziram isso lá. Em 1970 eu já comecei a ter contato com essa condição de fazer parar todo dia 15 minutos fazer atividade. Todo dia, isso era à tarde, né? E aí, quando eu vim aqui para Moura, em 1989, né, eu vim para cá, mas eu não era o gerente da fábrica. Eu tinha um cargo de gerente, mas eu não era gerente da fábrica. E em 1992, aí eu me tornei gerente da fábrica, gerente da planta, né, da Moura de Itapetininga. Então, a partir disso aí a gente começou a fazer a ginástica, né? Aí era eu e depois algumas pessoas que comandavam a ginástica, né? Aí depois, nós colocamos os profissionais, né? Os profissionais da área da educação física para fazer uma ginástica laboral voltada para a nossa atividade. Aí foi um trabalho mais profissional. Então isso existe lá, na Moura existe desde 1993. E continua até hoje? Até hoje. Vocês não eram nem nascidos, né? E trazendo para a mente, quais os benefícios mentais que o senhor experimentou ao longo desses anos correndo? Assim, ó. Toda vez que você faz uma atividade física, que você tem uma atividade na faixa de 1 hora, pelo menos de 1 hora que você tem, que você aumenta a sua frequência cardíaca, né? Que você fica suado, né? Que você exerce um esforço, né? Tal. Aí ocorre um fenômeno conosco chamado de você endorfinar, né? Você vai endorfinar, né? Você vai endorfinar e depois que você termina a atividade, que você toma um banho, que você relaxa, aí tem um relaxamento, e o relaxamento é o efeito da endorfina, né? Então, a endorfina ela faz com que a pessoa relaxe, a pessoa fique mais, dê uma tranquilidade, digamos assim, o organismo agradecendo aquilo lá, aquele benefício que você ofereceu para ele. E o senhor tem alguma rotina de alongamento ou exercício complementar que considera essencial para a prática da corrida? Essa é uma questão muito da área de profissional. Existe conceitos diferentes de profissionais, né? Então, eu trabalhei com um profissional e a gente fazia primeiro um aquecimentozinho e depois fazia uns alongamentos. Mas primeiro tinha um aquecimento. Porque se você está parado e você começa a fazer um alongamento, você está com o seu músculo frio. Uhum. E você pega, estica o músculo assim, você é capaz de você mesmo se lesionar. Então, o ideal é que você faça um aquecimentozinho e depois você faça um alongamento. Então, isso aí eu sigo até hoje. Eu tenho uma rotina de alongamentos. E ao longo desse tempo, qual foi o maior orgulho ou uma conquista pessoal do senhor relacionada à corrida? Com a corrida? Eu acho que um marco grande para mim é ter feito 25 anos de São Silvestre. Aí eu ia para São Silvestre, chegava em casa, porque sempre que eu fui para São Silvestre, durante muitos anos ela era 5 horas da tarde, né? Porque a São Silvestre antigamente ela era meia-noite, né? Quando partia a virada do ano, aí começava a São Silvestre. Depois elas passaram a ser 5 da tarde e depois passou a ser de manhã. Então, durante muitos anos, né, eu corria na São Silvestre 5 horas da tarde, chegava em casa 10 horas, 10 e meia da noite, 11 horas, tomava um banho e ia para o baile dos bancários, que era o Réveillon. Ainda tinha pique para ir para o baile? Sim, claro. Eu e a minha esposa, a gente ia lá comer o samba, a gente ia lá gastar o sapato, a gente ia dançar um pouquinho, né, tal. Aí, resultado, aí eu só ia dormir de manhã.
Aí no outro dia Eu terminava o descansava. baile, aí no outro dia, bota a cama nas costas e tchau, né? Hoje o senhor participa de algum clube da cidade? O senhor Não. comentou do 15. Continuo lá com eles, né? Esse ano faz 30 anos que eu estou lá. Aliás, 2024 faz 30 anos que eu estou lá com eles. E participa de competições? Bem, de competição mesmo, a competição não, mas em 2022 e em 2023, no projeto da Prefeitura de Correr e Caminhar com Saúde, na modalidade acima de 70 anos, esses 2 anos cheguei em primeiro lugar na minha modalidade. E o senhor hoje com 72 anos. Então, eu estou lá, aí vou para o pódio, e aí vou com o banner do 15, né? Tá lá. 15. O 15 está lá comigo, faço parte deles, né? É um orgulho. E para a gente terminar, o senhor ainda tem algum objetivo ou meta que o senhor não alcançou e deseja alcançar ainda? Olha, eu sei que a minha meta, assim, minha principal meta é manter minhas corridas. Manter minhas corridas. Mas eu não quero sair para competir. Eu também nunca fui de competir, mas para ir. Eu já fui corrida em São Miguel Arcanjo, cheguei lá, 7 horas da manhã, estava 6 graus. Nossa Senhora, é frio demais. Frio Quando demais. Uns 5 quilômetros, aí minha mão esquentou. Minha mão só aqueceu depois de 5 quilômetros. Aí eu estou fugindo um pouco essas coisas aí. Então eu vou, mas não faço a minha atividade, mas não com tanta exigência, né? Porque, de certo modo, é uma atividade exigente. Você, nossa, 5, 7 graus de manhã, 6 graus, e você ir para... Eu digo, olha, aí eu já tenho muito IPVA aí, pago, e eu... Muito IPVA ok já. Então, alivia a barra um pouquinho. É só isso. É só essa ideia de evitar, digamos assim, ter uma condição tão exigente, porque é uma condição exigente. Sim. Você ir fazer a corrida com 6 graus, 7 graus, aí eu evito participar. E o senhor tinha comentado que, além da corrida, já praticou karatê também. Hoje em dia, é só a corrida ou tem algum outro esporte? Nossa. Não, eu já pratiquei karatê, sim. Já pratiquei e eu ainda continuo praticando, do mesmo jeito. Pratica o karatê hoje Sim, também? Se você conversar com o professor Floriano, ele continua sendo meu professor. Continua. E qual conselho, então, para a gente finalizar, o senhor deixaria para o pessoal que está assistindo a gente agora e que precisa promover a saúde no dia a dia também? Olha, uma das coisas que as pessoas precisam ter é disciplina, certo? Você tem que ter, para praticar esporte tem que ter regularidade, tem que ter normalidade, né? Repetitibilidade, né? Que é para poder a coisa ficar sistêmica e o organismo entender. O seu organismo, o seu cérebro entender e toda a sua musculatura receber aquele benefício e você se transformar para você ser uma pessoa forte. Né? Porque às vezes a gente pensa praticar esporte, perder peso, nem sempre está ligado com a perda de peso, mas sim com um ganho de qualidade de vida. Você tem, e para isso tem que ter uma continuidade, uma regularidade. Né? Não adianta fazer um esporte hoje, passar 15 dias sem fazer, não adianta. O organismo não vai entender, ele não é doido. O organismo não é doido, ele é certinho, ele é inteligente, o organismo. Sim, e uma das coisas que o senhor comentou é que não gosta de ficar doente. Não, eu não gosto de ficar doente, não. Ficar doente é uma coisa horrível, né? Ficar doente, você fica dependendo de tudo, tem que tomar medicamento, às vezes toma até injeção, né? E a prática de esporte... A prática de esporte ajuda a não ficar doente. Seu Zuleno, quero agradecer ao senhor por atender o nosso convite, estar aqui dividindo essa história de vida com todos os nossos ouvintes e espectadores. Tá bom, muito obrigado também. Espero também que venha a somar, né? Com certeza. Todos esses conceitos aqui, com o meu modo de dizer, com o meu linguajar, né? Que venha também a contribuir também, não com a grade de trabalho de vocês, e também com as pessoas que vão assistir, que possam também se beneficiar. Obrigado também. Nós que agradecemos.
E assim chegamos ao fim deste episódio do Cuidado Idoso. Que essa experiência de vida compartilhada pelo Zuleno Paulino seja uma fonte de inspiração, não só para este ano que está se iniciando, mas para toda a nossa vida. E não se esqueça de continuar acompanhando nosso programa para mais dicas valiosas e histórias inspiradoras sobre como cuidar daqueles que tanto amamos. Juntos podemos construir um ambiente mais saudável e acolhedor para os nossos queridos idosos. Até o próximo episódio do Cuidado Idoso, onde continuaremos a trazer histórias inspiradoras e informações valiosas para cuidar daqueles que tanto amamos.